Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço 626 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você gosta do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, né, na defesa intransigente da Constituição de 1988, do Estado Democrático de Direito, né, das liberdades democráticas. Indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, liga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro que nós postamos hoje uma excelente entrevista com alguém que raramente ele fez questão de dizer isso no início da entrevista. João Manuel Cardoso de Mello, um economista importantíssimo, todo mundo conhece. Eu me lembro quando nos anos 70, o impacto que causou o seu trabalho, que ele estava desenvolvendo, a tese, que depois ficou conhecida pelo título Capitalismo Tardio, né? É um economista importantíssimo, teve sempre participação nos mais importantes debates econômicos dos últimos 50 anos no Brasil, professor do Instituto de Economia da Unicamp, quase que uma legenda lá na Unicamp, também da Facamp, né? E a entrevista é bastante interessante, uma série de questões relevantes de alguém que não fala em qualquer lugar há muito tempo. Portanto, exclusividade desse espaço, desse canal. E o conjunto das nossas entrevistas. Nós temos mais de 130 entrevistas, né, para qualificar as reflexões sobre o Brasil. Lembro também que nós criamos o clube, uma coisa muito legal, o clube de membros, né, uma coisa bacana. Entre ali, clique, veja as informações. Nós já temos 2 conteúdos, tem um terceiro conteúdo que está entrando exclusivo essa semana, agora no final de semana, e para o próximo encontro, lá no próximo final de semana, vão ter mais 2 conteúdos. Clique, tem uma série de informações bastante interessantes. Faça parte do clube de membros. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pela @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de cursos www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursodovilla.com.br. Claro, lendo todo o noticiário, acompanhando tudo que está ocorrendo, dando uma diagonal na imprensa internacional também, vendo, olhando a América Latina, o Peru, vamos ver o que vai acontecer no Peru, né? E sempre tentando sintetizar, né, os fatos mais importantes, combinando com reflexões aí históricas, sempre. Afinal, essa é a nossa praia, a minha área é história, foi lá onde eu me formei, onde eu trabalhei, onde eu escrevi tantos e tantos livros, inclusive o último, como eu já disse, sai pela editora Planeta, selo Crítica, ali por volta de setembro. Quando eu digo próprio, porque já foi tudo entregue, já fiz tudo, estamos agora só acompanhando aquele trabalho dos últimos acertos, mas claro que vocês serão os primeiros a serem avisados, né? Então, passando por tudo hoje, claro, eu tenho só de anotar 3 questões que são patéticas, né? O que mostra que nível baixo, corrupto, o lado podre das Forças Armadas transformou a presidência da República Federativa do Brasil. O lado podre, registre-se. Não as instituições, o lado podre. Pazuello, o grande Pazuello, né, uma espécie de símbolo sexual do genocídio bolsonarista. Né, um sujeito patético, ridículo, medíocre intelectualmente, irresponsável, corrupto, genocida e assassino. Só isso. Gente muito boa mesmo. Responsável por mais de 200 mil mortes durante a sua gestão. Acho que vai chegar, salvo engano, a 250 mil. E ele dorme tranquilo, é um genocida, né? Psicopata, como todo genocida, evidentemente. Diz a Folha de São Paulo. Namorada de Pazuello, sim, o símbolo sexual do bolsonarismo. Namorada de Pazuello já recebeu 29.500 em diárias do Ministério da Saúde. Sabe por que recebe as diárias? Qual é a jogada? É uma tenente, o lado podre. Uma tenente. Sabe qual é a jogada? Você não paga imposto de renda nas diárias. Então, tem um meio de você aumentar o seu salário com as diárias. Diz a Folha de São Paulo, a militar, dá o nome da cidadã aqui, é diretora do programa, na Secretaria de Atenção Primária da pasta. Mais à frente, diz assim, além do montante, esse que nós já citamos, o Ministério registra mais 24.497,52 centavos, né, destinados a passagens diárias da primeira tenente, totalizando 54 mil, isso em menos de um ano, hein, e R$36 despendidos com a mesma finalidade. Perdão, isso está no portal da Transparência do Governo Federal. É a namorada do Pazuello, a tenente. É o Brasil, Iva, é o Brasil do lado podre das Forças Armadas do nazifascismo. Que vergonha. Vamos em frente. Tem uma outra notícia que tem de ser dita, também a referência à Folha de São Paulo.
mostra aquilo que eu sempre falei para vocês. Né? Bolsonaro convida africano acusado de guinada autoritária para visita oficial. Linha fina. Presidente diz que deve ter um encontro com o chamado Bolsonaro na África. E aí é patético. Na última quarta-feira, quando ele está conversando com o gado, que fica lá na porta, lá do palácio, ele diz o seguinte, que tinha convidado um presidente para visitar o Brasil e ele não sabia o nome do presidente nem do país. Exato, ele não sabia. O presidente é um cidadão extremista, que vergonha, Umaro Sissoko Embalo, que é de Guiné-Bissau. Então, ele não sabia o nome do presidente, que ele convidou, e não sabia o nome do país. O idiota que preside a República Federativa do Brasil, é um negócio inacreditável. E ele fala com aquela cara, a cara dele é ótima, o cabelo tingido de acaju, descolorido, é uma coisa... E aquele gado que fica ali, né, que começam a rezar, em nome de Jesus, Deus no comando, né? Todos extremistas, nazifascistas, assassinos, né? Então, aquela coisa terrível. E o idiota passa por ali com aquela cara, cercado por cangaceiros, pago por nós, aqueles cangaceiros, cercado por cangaceiros, todos assim, óculos escuros, fazendo cara de mal, tudo covardes, mas fazendo cara de mal, tal. E o genocida que preside o Brasil diz assim, olha, tem um presidente que eu convidei, olha, eu não lembro o nome dele, de que país? Olha, eu não lembro o país também. É isso. Vamos ver se esse cidadão, eu espero que não venha, porque é chamado de Bolsonaro da África. Então, você imagina, para ser chamado Bolsonaro da África, que deve vir. Né? E agora eu fico triste por Guiné-Bissau, que inaugurou o processo independentista das antigas colônias portuguesas, depois nós temos Angola, Moçambique, a criação de toda a luta. Puxa, eu conheço bem a luta da independência Guiné-Bissau, né? Depois a construção do país. Me lembro que o Paulo Freire foi convidado pelo governo de Guiné-Bissau, foi lá, tem um livro, Cartas de Guiné-Bissau, né? Vocês podem procurar aí, todo aquele esforço da luta contra o colonialismo português ainda durante o salazarismo, né? Aquilo teve a ver até com o movimento dos capitães, que muitos daqueles jovens oficiais que vão derrubar 25 de abril, célebre, e eu tenho um orgulho de ter acompanhado aquilo de longe, mas aquilo parece que era parte minha, né? O 25 de abril de 1974, até o major Otelo Saraiva de Carvalho, do COPCOM, Comando Operacional do Continente, que lutou também na África e foi personagem fundamental, né, para a derrubada da ditadura salazarista. E passou por esses jovens oficiais passaram também por Guiné-Bissau. E eu sempre acompanhava sempre de longe as dificuldades. E na época tinha uma revista chamada Cadernos do Terceiro Mundo, alguns de vocês devem se lembrar, que cobria muito a África, né? Então você tinha um material muito grande, especialmente sobre as antigas colônias portuguesas, que tem o laço linguístico com o Brasil muito forte, e era importante nós nos aproximarmos, claro, daqueles países de forma republicana, não como o governo do PT fez com Angola na época do Zé Eduardo Santos, não do Lourenço, que pôs ordem na casa e está mudando para o bem, inclusive colocando na cadeia toda aquela quadrilha do Zé Eduardo, lembrar da filha, Isabel, né? A mulher mais rica da África, né? Roubando o dinheiro dos angolanos. Bem, mas para voltarmos aqui, puxa, ele não sabia o nome do cidadão, né? do Umaro, o presidente, e não sabia o nome do país. É um idiota, esse que preside o Brasil, mas foi votado por quase 60 milhões de pessoas. E agora o Grampinho Neto, conhecido como Grampinho na Bahia, o ACM Neto, descobriu que que agora o Bolsonaro é assim, meu caro, Grampinho, ele não gosta, chama ele de Grampinho, eu explico. Grampinho, em 2017, bastava você ter visto a minha conversa durante 40 minutos com o idiota, que evidentemente eu não sabia que ele era genocida também, né? E naquele momento nós não tínhamos, né, essa informações que levassem a isso. Foi a tragédia da pandemia que mostrou ele também como genocídio miliciano, ladrão, tudo isso, mas genocida. Como? Que tragédia, né? Então, e o Grampinho falou, descobri agora, o Grampinho, totalmente desinformado, bastava falar 5 minutos com o miliciano, você vai ver que o Bolsonaro, né, é o que ele sempre foi isso, ele durante 30 anos, por isso, não busca escamotear, durante 30 anos ele solapou o Estado Democrático de Direito, solapou as constituições. Eu fui sempre o primeiro a falar, bater e mostrar, e que no governo nós não está sendo cometido a mesma ação de achar que tudo bem, ele pode fazer tudo, da mesma forma quando foi 2 anos vereador, 28 anos deputado federal, e deu no que deu.
né? Portanto, ele agora, em 2 anos e meio de governo, ele potencializou, claro, porque está na presidência da República, com todo o lado podre das Forças Armadas, de centenas de oficiais do lado podre, né? E criou toda essa estrutura corrupta, assassina, traidora da pátria, porque ele é um traidor da pátria, né? Temos o que ele fez em relação a Trump, é uma das coisas que nenhum presidente fez isso. Portanto, é um traidor. Por isso, a história de bandeira, não entra nessa história de bandeira verde e amarela, tá? Igual os que são antissemitas e usam a bandeira de Israel. Acreditem nisso, porque isso é tudo armação, construção do nazifascismo brasileiro, do qual Bolsonaro é um dos representantes. Veja, inclusive, na matéria do Intercept do Brasil essa semana, pesquisadora Adriana da Unicamp, a carta do Bolsonaro para o movimento neonazista brasileiro na primeira década desse século. Bem, vamos lá. Aí, então, ele recebeu o presidente e quer receber o presidente de um país que ele não sabe qual é e nem sabe o nome do presidente e não sabe por quê. Bem, excelente. E no meio disso tudo tem mais informações sobre a nazista que ele recebeu. Que semana fantástica, né? A nazista que ele recebeu e ficou tão feliz, tirou aquela foto tão alegre durante 1 hora, esse sem vergonha, esse pilantra, desculpa as expressões, eu sei que não são adequadas, muito menos acadêmicas, mas não é possível, ele goza da nossa cara, bate na gente, né? As pessoas morrendo, e nada, e ele recebendo durante 1 hora a nazifascista, o marido, né? Tirando aquela foto toda sorridente, ninguém quer se aproximar do Alternativa Alemanha, que é um partido nazista, né? Muitos já foram presos desses militantes, porque é legislação da Alemanha, né? Que é o temor sempre do retorno do nazismo. Ela é nazista. E os 2 avós, um foi das SAs, das tropas de choque, gente boa, portanto, ela tem um DNA fantástico, essa senhora. E o outro foi ministro das finanças do Hitler durante os 12 anos do totalitarismo nazista, 1933, 1945. Foi condenado a 10 anos de prisão e era aquele que, nos territórios ocupados, se apropriava dos bens, em grande parte de judeus. E tinha judeus no Brasil apoiando o Bolsonaro, né? Fantástico, né? E dizendo que ele é um amigo de Israel. Tem uns outros bobalhões aí que se dizem amigo de Israel, mas também são nazifascistas, né? Então, a questão mostra claramente quem é o Bolsonaro. E o avô dessa deputada sucedeu Hitler, porque naqueles momentos, ele suicida no final de abril, né? No início de maio, vem a rendição, e aí, no meio daquilo tudo, morre o Goebbels, que quase no mesmo momento suicida junto com Hitler, nós sabemos toda a história, mata os filhos, coisa tenebrosa, tal, papá. Aí tem a questão, ninguém sabe onde está o Himmler, tal, o Goering depois vai ser preso e vai para o Tribunal de Nuremberg, isso a posteriori. Mas, naquele momento, ele assume a chefia do Reich. Sim, o avô da deputada que o Bolsonaro tirou foto, né, durante cerca de 3 semanas. Tirou foto toda alegre. Isso. É isso, para vocês entenderem de quem nós estamos falando. É um negócio assim, inacreditável. Isso ocorreu aqui. Por isso que o Brasil já era um Estado para, imagina agora. O mundo inteiro olha com horror ao Brasil. Por que para o Brasil? Porque o Bolsonaro é o presidente. Não adianta falar que ele é o presidente. Ele dá as cartas, e esse presidencialismo imperial que pode de tudo, está nisso. Agora, chama a atenção, e aí é uma questão interessante para a gente não ver, fazer com que a árvore, veja que é original, que a árvore não oculte a floresta, estudar um pouquinho mais essa questão, né? Tentar entender. Por exemplo, a live de quinta, só um parênteses, todo mundo falando que tem inúmeros crimes de responsabilidade. Não é só chamar o Bolsonaro de moleque, como alguns chamaram o ministro do Supremo, chamaram ele de moleque, isso foi repetido por vários órgãos de imprensa, né? Não é moleque, é muito mais que moleque, é um assassino. É inacreditável que o Fux vai se encontrar com um genocida. É inacreditável, o homem tem as mãos sujas de sangue. Né? Alguém que xinga um colega do Fux de pedófilo, de imbecil, de idiota, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, e a forma como ele se dirige ao ministro Alexandre de Moraes, e a instituição. E o Fux insiste que quer se encontrar com o genocida e com o presidente da Câmara, presidente do Senado. Para quê, meu caro? Você acha que isso dá governabilidade? Que país faz isso? Né? Lembra quando ele falou que ele tinha espalharam que ele passou um pito de 20 minutos sobre o Bolsonaro, eu dizia que tudo aquilo era uma bobagem? Acertei, mais uma vez.
E esse encontro, espero que não tenha. E, caso ocorra, é uma palhaçada. Um dia seguinte já está tudo... Ele fala uma coisa, no dia seguinte encontra o gado, é outra. Por quê? Aí tem uma questão importante. É que voltou, é uma expressão muito usada durante a ditadura militar. Gorila. Quem é gorila? Os militares que eram chamados de gorilas. Gorilas eram os militares de extrema-direita. Eram os frotistas, por exemplo, já no governo Geisel, né? Que é da onde veio o Heleno. O Heleno estava no gabinete de Silvio Frota na tentativa de golpe a 12 de outubro de 1977. Estava lá, o Heleno. Era capitão à época. Né? Então, você tem uma continuidade do extremismo, dos gorilas, que são aqueles militares extremistas, né, que querem se dar de valentes, mas não são valentes, são covardes, os torturadores. Por que ele elogia tanto o torturador? Seguindo os gorilas, os militares traidores, o lado podre das Forças Armadas, que Heleno representa, e o capitão terrorista também. Eles são, aí eu estou citando o grande Rui Barbosa. Rui Barbosa diz o seguinte, dessas pessoas: cortesão das vitórias ganhas, bravo nos desarmamentos dos desarmados, fujão das situações arriscadas, inimigo das causas vencidas e lacaio dos triunfantes. Repetindo, que o grande Rui aplica ao lado podre das Forças Armadas, aos gorilas, aos traidores. Cortesão das vitórias ganhas, bravo no desarmamento dos desarmados, fujão das situações arriscadas, inimigo das causas vencidas e lacaio das triunfantes. Esse é o lado podre. Denominação que ficou muito conhecida recentemente na CPI da Covid, dita pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz. Isso marcou. Eu gostaria de resgatar, eu não gosto dessa expressão, acho horrível, vamos lá, resgatar durante a ditadura, os gorilas. Os gorilas eram os militares torturadores, né? Gente covarde, gente cruel, gente do ódio, do ressentimento, que nunca sabe o que é uma guerra. É um jeito, pessoal covarde, gente que foge de combate. Mas eles eram valentes, prendendo sem ordem judicial, torturando, assassinando e desaparecendo com os corpos. Aí eles eram valentes, acrescentando o que o grande Rui disse aqui. Aí eles eram valentes. Esse lado dos gorilas, né, que era chamado, então, da extrema-direita do Exército Brasileiro à época, voltou ao Palácio do Planalto. Na verdade, em totum, dizer que eles lá estiveram durante os 21 anos seria um exagero, porque aí teríamos de analisar cuidadosamente a complexidade e as contradições da ditadura militar no Brasil. Isso está no meu livro, Ditadura Brasileira, a Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita. Ou, se você quiser assistir com mais detalhes, no curso sobre a ditadura, né, no curso vila.com.br. Mas essas contradições, alguns desses representantes lá estiveram durante esses 21 anos na sede do Executivo Federal, essa extrema-direita, mas esses gorilas agora eles estão de volta. E nunca tiveram tanto poder como tem agora. Os gorilas, o lado podre, os covardes, né, os torturadores, os ladrões da coisa pública. Porque se você for puxar, e os trabalhos sobre ditadura mostram isso, as pesquisas, e são muitos, você vai encontrando esses torturadores também. Vamos lembrar o capitão Guimarães, no Rio de Janeiro, né? Que depois foi para o contrabando, foi para isso, foi para aquilo, e ficou eternamente lá na Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Mas você vai procurando depois todos esses personagens, né? Eu estou falando só do meio militar, porque tem no meio civil também toda a estrutura de tortura. Lembrar o DOPS em São Paulo, o delegado Fleury, né? Lembrar o Belo Horizonte, Razan, lembrar o Silling, Pedro Silling, no Rio Grande do Sul. São pessoas, né, evidentemente, de triste memória, que devem estar no inferno, né, realmente para enorme preocupação, para desgosto do demônio, porque conviver com esses assassinos não é fácil, tal. Mas eu estou olhando do lado militar, então toda aquela estrutura repressiva que tinha, na época eram 4 exércitos, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O primeiro
no Rio de Janeiro, sediado, o segundo em São Paulo, o terceiro em Porto Alegre e o quarto em Recife. E toda aquela estrutura, já nos primeiros dias, no livro do Márcio Moreira Alves, Torturadores e Torturados, isso jornalista do Correio da Manhã, que depois será eleito deputado federal em 66 e estará envolvido no episódio do AI-5, do Acional número 5, por causa do discurso feito no Pinga Fogo, pouco antes do 7 de setembro. Pinga Fogo é 5 minutos que você discursa, e a extrema-direita do Exército, os lacaios, os golpistas, né, os mais golpistas entre os golpistas, os gorilas, né, pegam aquilo e distribuem. A posteriori, quando ninguém lembrava aquele discurso naquele momento, não teve importância nenhuma, né, para justificar depois o 13 de dezembro de 68, o ato institucional número 5 e tal. Então, os gorilas estão de volta. E nunca, e volto a dizer, nunca tiveram tanto poder os gorilas como tem agora. Porque tem na presidência um gorila, Jair Bolsonaro. Então, é como se o Silvio Frota tivesse conseguido dar um golpe de Estado a 12 de outubro de 77 e tomado o poder. E se você lê o livro, eu tenho aqui, do Silvio Frota, o Ideais Extraídos, o Brasil ia virar uma Argentina. Em 77, o Brasil ia virar a Argentina de 76, do golpe do Videla. É uma coisa terrível. O manifesto do Frota deixa você de cabelo em pé. Todo mundo era comunista por Frota, todo mundo. Fernando Henrique era comunista, todo mundo era comunista. Né? E era o golpe justamente dos gorilas, da extrema direita, torturadores, assassinos, ladrões, que andaram aquele golpe de Estado a 12 de outubro de 77 e acabaram derrotados. Ou seja, a questão que se coloca, portanto, é que agora, como é a história, puxa vida, né? Tantos anos depois, quase que meio século depois, não é exatamente meio século, eles estão de volta. E não é da música do Jorge Benjor, né? Os alquimistas estão chegando, não. Aqui nós podemos lembrar que os gorilas estão de volta com poder total. E aí há uma contradição, aí voltamos ao nosso amigo Hegel e a toda a discussão de né? Há uma contradição com a Constituição. E essa contradição é antagônica. Não é uma contradição que é possível haver uma conciliação. Não tem jeito, porque a Constituição de 88 é a mais democrática da história brasileira. Quando nós tivemos esse período mais tenebroso do regime militar, foi com a emenda constitucional número 1, de 1969, feito pelos três patetas, pela junta militar, que ascendeu na doença de Costa e Silva até a eleição, com todas as aspas do mundo, do Médici em outubro pelo parlamento, que foi reaberto só para isso, depois fecharam outra vez. Estava fechado desde dezembro do ano anterior, né? Devido ao adicional número 5. Isso nós estamos falando, portanto, da eleição do Médici. Mas aí você tem, sob a égide são 17 atos adicionais, dezenas de atos complementares, e a emenda constitucional número 1 de 69 é uma coisa de arrepiar os cabelos. Agora não. É isso que é interessante a gente pensar, por isso que aqui a gente pensa, sai dessas fofoquinhas, candinha, essas coisas que não servem para nada, desse noticiário político. Não sei quem disse não sei o quê, a fonte é Ibirá, Caxambu, São Lourenço, toda essa história de fonte não diz nada, ao contrário, vocaliza o que a fonte quer. Então, aqui não, aqui nós estamos em outro plano, é tentar compreender o momento histórico e apontar a tendência do movimento, né? É um momento do movimento da história, é isso. Então, como é que é possível esses gorilas que estão de volta ao poder conviver com a Constituição mais democrática da história brasileira? A Constituição de 1988, que nós devemos muito a ela, e cada dia eu me convenço disso. Cada dia eu tinha algumas críticas à Constituição, até escrevi sobre isso, e cada vez eu me convenço mais quão importante ela é, porque ela está sendo testada. E se não fosse ela e suas instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal, e aí volta ao ministro Celso de Mello, ano passado, então decano, e depois agora os ministros, especialmente Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, eu não sei onde nós estaríamos. Nós estaríamos com a ditadura, com os gorilas no poder, e estaríamos desaparecidos. Sim, eu, podia ser, você, nós, não sei, porque foi isso que os gorilas faziam. Os heróis do assassino Bolsonaro, né? O que é o Ustra? É um assassino, é um sujeito que prendia qualquer um, passava na rua, pegava, levava, tinha ordem judicial, registro de prisão, levava, torturava, matava e sumia com o corpo ainda. Ou inventavam um acidente, né? Um acidente de carro, um tiroteio que nunca existiu,
não fizeram com tantos. Então, agora, nós estamos com os frotistas no poder. Aqueles que perderam a 12 de outubro de 77 estão no Palácio do Planalto. O Heleno é nada, o Heleno é uma coisa patética. O Quasímodo é o Quasímodo dali, ele é um jeito patético, né? Quem é aquele sujeito? Braga Neto, capacho de um capitão, Ramos, capacho. O Ramos escondeu que foi tomar vacina. Capacho. Então, aí voltamos aqui. Esses são os valentes. Vamos voltar ao Grande Rui, né? Cortesão das vitórias ganhas, esses capachos, né? Bravo no desarmamento dos desarmados, fujão das situações arriscadas, inimigo das causas vencidas e lacaio das triunfantes. Isso são os capachos do capitão terrorista que estão lá. São os gorilas. Os gorilas venceram. Os frotistas chegaram no poder. Eles precisam citar mais o Frota. Eu estou sugerindo aos traidores que estão lá no Palácio do Planalto, os traidores da pátria, citar mais o Frota. Poxa, e numa live, é que ele é preguiçoso, vagabundo, o Bolsonaro chama de Mandrião de uma forma educada, né? Mandrião é vagabundo, mas você pode, numa linguagem mais direta, se quiser, falar vagabundo. O vagabundo podia, numa live, alguém selecionaria, porque o livro é grosso, ele não lê, ele tem dificuldade de ler Twitter. Então, faz um resumo para ele ficar lendo, né? Elogiando, ele precisa transformar o Frota em herói nacional, pô. Né? Afinal, mas é um general de 4 estrelas, ele pode encontrar dificuldades. E o Frota que chegou por acaso ao Ministério do Exército, né? Aí, como é a vida, porque era o Dali Coutinho, que acabou falecendo, né? Meses depois de ter assumido. Não era o Frota que seria o ministro do Gás, é o governo Gás, registres e tal. Então, a questão que eu estou lembrando, aí tem umas outras histórias que eu não vou contar aqui, mas que são engraçadas, sobre esse episódio, da substituição da morte da Dali Coutinho, tal, tem umas coisas. Eu já nem lembro se isso está efetivamente no livro do Hélio Gaspar, mas eu lembro que tem uma série de documentos da época que falam disso. Documentos, evidentemente, que não estavam circulando, documentos sigilosos. Bem, o que interessa, para nós não perdermos a fio da meada, é isso, analiticamente. Esse é o primeiro lugar que alguém tem uma análise desse tipo, coloca essas questões. É aqui, para variar. Depois todo mundo fala, não tem problema, não tem direitos autorais sobre isso. Vamos em frente, vamos seguir a vida. Mas os gorilas estão de volta, né? Os frotistas venceram, né? Hoje temos torturadores, milicianos, assassinos e ladrões no Palácio do Planalto. Um deles é o presidente da República Federativa do Brasil. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre, deixa eu ver, 626 mil inscritos. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Sempre digo, indica o canal a uma amiga, é muito fácil, né? O canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, para suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize as partes dos comentários como vocês muito bem fazem, né? Lembro também a entrevista. Temos uma entrevista excelente com o professor doutor João Manuel Cardoso de Mello. Todo mundo que passou pela Unicamp já ouviu, todo mundo que acompanha a economia brasileira quase no último meio século sabe quem é João Manuel Cardoso de Mello. Alguns inscritos seus são famosíssimos, como, por exemplo, O Capitalismo Tardio. Ele não dá entrevista para ninguém, mas deu para esse canal que você acompanha. Portanto, veja que nós estamos num outro patamar. Na prateleira, né? Nós estamos um pouquinho mais acima. Não estamos aí para falar essa, como dizia um filósofo italiano, essa coisa vulgar, o senso comum, a filosofia das massas. Então, temos lá uma série de entrevistas extremamente importantes, acabando de postar do professor João Manuel Cardoso de Mello. Criamos o clube de membros, uma coisa bem bacana. Tem lá 2 conteúdos exclusivos, tem o terceiro que está entrando, e tem mais 2 para o final da outra semana. Sempre com esse intuito de qualificar, né? Ver o que os outros não veem, para lembrar o Zé Américo outra vez, né? É isso, esse é o objetivo dessa nossa criação do clube, né? Veja lá, é bem bacana, uma coisa importante nesse momento. Eu ia até falar hoje uma coisa, até esqueci, mas amanhã eu falo, de um momento difícil, que vocês não imaginam como é que são todas essas pressões, que
para mim não afeta em nada. Mas eu vou até falar de uma muito engraçada amanhã, se eu não me esquecer, desses aí que ficam incomodando. São gente rastaquera, são os rastaqueras daqui, de São Paulo, os rastaqueras daqui. Mas lembro também, então, que vocês podem me seguir no Twitter pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela Marco Antônio Vila Oficial, na plataforma de curso www.cursovila.com.br. Tem os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. E lembro, então, por fim, né, que amanhã nos encontramos outra vez para dar uma análise, ver o que está acontecendo e buscar uma explicação, uma leitura um pouco mais original da conjuntura brasileira. Nos encontramos amanhã, então. Até!